dia, horário, local, tá, entendi. E também tem a parte 2, né? Isso. Segundo dia de gravação. Tá. Não tem aquela plaqueta aí, né? Mas a palma resolve bem. A palma resolve? Oh. Aqui é tudo improvisado, viu? Bom, Aqui na legenda vai ser diretor de cinema. Não, mas de jeito nenhum, meu amigo. Eu quero ser só um escritor. Livro, diretor de editora. Criei uma editora só para publicar meus livros. São tantos. De 58 a 65 você foi seminarista, né? Sim. Não, até 71. Não, sei, mas 65 era uma espécie de ensino médio. 68, quando você entra na teologia? 68. Ah, 68, E 71 entra na filosofia. Não, 71 eu me ordenei. Virou padre, A filosofia termina que ano, você lembra? A filosofia termina que ano? 67. 67. 65, 66, 67. Você fez filosofia antes da teologia. E o doutorado termina em? Termina em 75. 75, tá. Então, nós temos aqui para explorar ainda uma série de coisas, nós passamos um pouco pela teologia, falamos de papas, falamos de, algumas linhas aí, teologia da libertação, etc., Concílio Vaticano, exploramos um pouco a filosofia também, né? Uhum. Você mencionou 2 autores cristãos que eram famosos na época, né? O Jacques Maritain e o outro? Munier foi? Munier. Então, isso nós ainda não exploramos muito, né? Porque o Maritain, na época da filosofia, o humanismo integral era um grande... Embora eu já tenha, ele já estava meio passado. Decadente? Na sua época? Na minha época mais. Na minha época mais o Munier. Você é o quê? 10 anos mais velho que ele? Ele se ordenou em 71 e eu me ordenei em 60, 11 anos. 11 anos, né? Poxa. Está com quantos anos? 73. Eu estou com 82. 10 anos mais velho, quase. Você tem a idade do Nadai, né? Não, o Nadai foi o Nadai é um ano atrás de mim. Eu sou na frente do Nadai. Na época do Arlindo. O único da Campinas. O De Gasper, né? Era o Arlindo que morreu esse ano. Na Limeira, né? Tem tudo pronto. Bom, já está filmando? Precisa bater a palma? Bate que ajuda. Você assim. Assim? Uhum. Bom, aqui nós vamos fazer a segunda sequência de filmagens com o padre Benedito Ferraro. Hoje é dia 19 de julho, estamos iniciando às 16h25, sexta-feira, na sede do MIS, né? 2019. Estamos presentes aqui o Arnaldo, sociólogo, o Orestes, historiador, e o Danilo, professor de educação física, e eu, sociólogo, Legênio, né? E aí vamos pegar o fio da meada, né? Nós exploramos bastante algumas ideias aí que vão surgindo ainda. Então, temos ali até 6 horas para conversar bastante. Se precisar, fazemos um terceiro, não tem pressa, né? Nós exploramos bastante alguns papas, algumas passagens importantes da igreja, etc., né? É como se a gente tivesse explorado, então, aquele seu período teológico, né? Onde você ficou... Mas falamos um pouco sobre a filosofia, vamos dizer assim, né? E aí eu queria começar, e aí também todos eles vão fazer perguntas, porque o roteiro original aqui não se aplica muito a um padre, né? Então a gente estamos aí tomando outro rumo, né? Assim, do ponto de vista filosófico, quem é que te influenciou? O Ferraro hoje é fruto de quais ideias?
Então, ali, fundamentalmente, nós tivemos a história da filosofia, né? Desde os pré-socráticos, né? Os socráticos, aí, é claro, a influência de Platão, Aristóteles, e na modernidade, fundamentalmente, Gabriel Marcel, né? Merleau-Ponty, Emmanuel Mounier. Né? E do ponto de vista, vamos dizer, da dinâmica mais à esquerda, né? Nós tivemos também, ou melhor, mais do que da esquerda, ainda o existencialismo. Né? O Sartre também nos influenciou muito, diante da dinâmica que após guerra implementou como uma sinalização de um mundo sem muitos rumos, né? E claro, aí a perspectiva que mais nos tocou, no meu modo de ver, foi Mounier, exatamente na linha do personalismo. Karl Jaspers também nos ajudou muito na linha da compreensão do ser humano, né? E a gente tinha algumas aproximações com Marx, mas não chegamos, como eu disse na outra vez, a um aprofundamento maior. Foi exatamente depois da teologia, quando eu comecei na prática pastoral, é que eu voltei a Marx para um melhor conhecimento, né, das propostas. Então eu me sinto assim, uma pessoa que aceita a dinâmica do materialismo histórico na linha das explicações, né? Não o materialismo dialético, mas repercutindo muito na compreensão, sobretudo, da interpretação da Bíblia, de tal forma que a própria Igreja posteriormente assumiu que nós não conseguimos mais fazer uma leitura crítica da Bíblia se não levarmos a sério a leitura sociológica. E a leitura sociológica se pauta exatamente naquilo que nós falamos do ponto de vista do CEBI, né, que é o Centro de Estudos Bíblicos, o estudo dos 4 lados. Então, sempre tendo que considerar em qualquer texto a economia da época, a questão da política, da cultura e da religião. Né? Então, eu penso que estes elementos me ajudaram a compreender o mundo. Né? E também, é claro, né, nós passamos por Kant, né, que também crítica da razão pura, crítica da razão prática, embora não compreendendo tudo na época, né? E hoje percebendo também que ele tinha a perspectiva do mundo burguês da época, né? Então eu penso que esses autores acabaram dando horizonte, vamos dizer, de compreensão do ser humano. Né? Mas você citou aí esses vários autores, filósofos, mas o seu estudo de filosofia lá no seminário, a base desse estudo, que era a ponta de início da teologia, né, era o tomismo. Era o tomismo, era a filosofia escolástica. Toda a base do estudo da filosofia que se faz no seminário é uma preparação para a teologia, portanto, baseado no tomismo, na filosofia escolástica. Antigamente dizia filosofia ancila teologia, né? Quer dizer, a filosofia como escravo. Mas, Arnaldo, neste período, nós já tínhamos e tivemos, vamos dizer, uma oportunidade interessante, que quem nos deu a história da filosofia foi um norte-americano, o padre Thomas Giles, né? E que não assumiu essa postura, né? Ele ficou, por exemplo, um autor que nos marcou muito, e a mim pessoalmente, Heidegger, né? Com a metafísica.
Então, agora, o que aconteceu? Nós tomamos a linha direita do Hegel, né? E não aprofundamos naquele período a linha esquerda, que desemboca exatamente em Marx, né? Em todo caso, eu penso que foi um momento, como eu disse, importante para se compreender a dinâmica do ser humano. Claro, ainda numa visão profundamente eurocêntrica, né? Claro que isso somente posteriormente é que eu consegui descobrir, né? Depois da filosofia, no curso de teologia, quais são os autores, os teólogos? Porque já foi após o Vaticano, né? Sim, sim. Após o Vaticano II. Sim, de acordo. Quais são os autores teólogos que mais marcaram a sua vida? Então, fundamentalmente, eu tenho Bultmann como um grande Bultmann, depois Karl Rahner, né? E depois mais proximamente Daniel, puxa, que sumiu a palavra, o Danielu, né? E o Congar teve algum? E o Congar. O Congar é um dos grandes orientadores, né? Foi que marcou também. E também o Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin. Eu penso que Teilhard de Chardin me ajudou muito a compreender a dinâmica da antropogênese e da cristogênese, né? Que posteriormente nós pudemos aprofundar com a cristologia de modo especial. E ali também tivemos uma grande oportunidade, porque nós tivemos um cristólogo francês, né? Ele era inicialmente dominicano, depois passou a ser carmelita, e que nos ajudou muito a ter uma visão ampla, né? Da dinâmica da morte de Jesus. E a partir dali eu fui em direção da tese, como eu tinha dito anteriormente, tentar compreender por que expulsaram Paulo Freire, né? Sendo um homem que estava proporcionando consciência para o povo, e a partir da expulsão dele eu comecei a refletir por que mataram Jesus, né? Então, agora, com esses autores, a gente pôde ter uma oportunidade de desvendar as causas políticas, causas teológicas da morte de Jesus, né? Esses autores, então, você teve contato com eles não só no curso de teologia, mas também já no doutorado. No doutorado também. Aí, vamos dizer, aprofundamos muito, né? Sobretudo a linha de interpretação da Bíblia, ajudados por Bultmann, né? E mais no final com algumas indicações de Ion Sobrino e do Leonardo Boff, embora Gutierrez também. Gutierrez, por exemplo, a tese do Gutierrez sobre a teologia da libertação nós recebemos em folhas mimeografadas, né? Que ele estava ainda preparando a tese em Lyon, né? Então ele acabou influenciando também na produção. Você fez o doutorado após o Concílio Vaticano, né? Sim, eu comecei em 71. O que significou o Concílio Vaticano para você? Você estava fazendo doutorado durante o concílio? Não, eu estava fazendo filosofia durante o concílio. E aí, é claro, nós pegamos todo aquele movimento de renovação da igreja, sobretudo com Medellín, né? Quer dizer, nós começamos a teologia exatamente em 1968. E 68 foi o período de grandes ebulições, né? França, Estados Unidos e para nós na América Latina. Mas antes de 68, no concílio, a época daquele grupo de bispos que fizeram o chamado Pacto das Catacumbas. Sim. Fala um pouco sobre o que você achou daquele momento.
Bom, aquele momento foi, vamos dizer, uma virada na igreja, né? E era a tentativa, sobretudo, de Dom Helder, de colocar a problemática dentro do concílio, né? Mas, de acordo com as circunstâncias, não conseguiu fazer com que a dinâmica dos pobres, a realidade dos pobres, entrassem dentro da Gaudium et Spes, né? Então, por que isso não aconteceu? Diante do quadro político daquele momento. E Paulo VI dizia o seguinte: essa problemática não poderia entrar, mas ele prometeu escrever um texto, e de fato escreveu a Populorum Progresso. Então, aí, você citou aí a Gaudium et Spes, que foi um documento do Vaticano II, um dos mais importantes. Mais importante. Podia explicar um pouquinho o que foi esse documento? Então aí nós temos no Concílio Vaticano II alguns documentos que são fundamentais, né? Então, primeiro, a Sacrosanctum Concilium, que deu uma virada na perspectiva litúrgica, né? Que, vamos dizer, deixou de lado o latim e assumiu a perspectiva das diferentes línguas. O outro texto que é, vamos dizer, uma fundamentação dogmática, que é a Lumen Gentium, que deu, então, qualidade nova ao discurso teológico na medida em que colocou o povo de Deus à frente, vamos dizer, dos ministérios, né? da doutrina. Quer dizer, o povo de Deus é a igreja. E a hierarquia está a serviço do povo de Deus. Então, isso foi uma virada, vamos dizer, coperniciana, né? E aí nós temos também três outros grandes documentos. O primeiro é a Unitatis Redintegratio, que trabalhou fundamentalmente o diálogo ecumênico com as igrejas evangélicas, né? Nascidas vamos dizer, do rompimento de Lutero, e também das igrejas orientais. Então, mostrando que na dinâmica ecumênica a gente teria que se ater àquilo que é fundamental. Então, aí teríamos que trabalhar a hierarquia das verdades, né? E trabalhar em cima daquilo que eram os pontos fundamentais de união. E logo em seguida se pensou o diálogo interreligioso, que é a Nostra Aetate, né? Então, abrindo para o diálogo com o judaísmo, com o islamismo, com o budismo, né? E, claro, faltou naquele momento a abertura para as religiões dos afrodescendentes, né? Mas, de qualquer forma, abriu o espaço. E ali, neste bojo, então, se constituiu a Gaudium et Spes, com um debate muito grande, do seu início até a sua produção. Por quê? Porque a Gaudium et Spes ela tem uma primeira parte articulada com mais a doutrina, os fundamentos. Então, se dizia, não, essa primeira parte ela pode ser um documento, uma constituição de igreja, mas não dá para colocar na mesma perspectiva a economia, o problema da família, o problema das relações políticas, né? Mas esse debate, a partir, vamos dizer assim, de teólogos mais articulados com o terceiro mundo, aí a importância fundamental de Dom Helder, né? E da presença de outros bispos da América Latina, este conjunto de ideias fez com que a constituição da Gaudium et Spes fosse mantida. Mas foi um debate muito grande, né? Para dizer o seguinte: a igreja, por isso que a tradução dela é a igreja no mundo de hoje, né? Então, tem que assumir aquilo que está presente na história, mas não foi sem debate. Como, aliás, o outro documento que é, vamos dizer, fundante é a Dei Verbum, né? A Dei Verbum é, vamos dizer, aquilo que deu possibilidade de sustentar o diálogo ecumênico, né?
porque a palavra de Deus, para todos os cristãos, é base fundamental de toda a reflexão. E lá também houve muitas discussões, exatamente na linha de se trabalhar não mais a questão das duas fontes, né? Que seria a fonte da palavra de Deus e da tradição da igreja. Então, este foi um debate muito grande e que, quer dizer, a Dei Verbo conseguiu reequilibrar a perspectiva de uma interpretação bíblica, levando em consideração todo o movimento bíblico iniciado pelos irmãos evangélicos. Bom, tudo isso aí vai levar os bispos da América Latina, após o concílio, a se reunir em Medellín. Então, faça o elo entre a Gaudium et Spes, que é a igreja no mundo de hoje, com o documento de Medellín. Então, esse foi o passo mais importante e talvez o único em termos de mundo, que é a recepção criativa dos documentos do Concílio Vaticano para a América Latina, né? Então, praticamente, a gente tem no documento de Medellín os 16 documentos do Vaticano, mas o que mais influenciou foi a Gaudium et Spes. E, nesse sentido, se pôde colocar no contexto da América Latina a perspectiva da opção pelos pobres. Então, o documento de Medellín é uma recepção criativa do documento, fazendo com que a igreja se voltasse realmente para a realidade do ser humano latino-americano. Assim, qual é o salto que dá entre o Vaticano II e o Medellín? Qual é o avanço substancial? O avanço fundamental, no meu modo de ver, é a opção pelos pobres. Ou seja, você tem que pensar... Isso não estava lá em... Não estava, não se conseguiu. Por isso, o Vaticano II ainda ele continuou muito eurocêntrico, né? E a passagem para Medellín está dando-nos a possibilidade de amplificar o debate sobre a opção pelos pobres, né? Então, não é apenas uma opção, vamos dizer, genérica, mas ali, então, entra a questão de gênero, a questão de etnia, a questão de classe social. Então, tudo isso movimentou a reflexão teológica, né? E hoje a gente tem teologia índia, teologia indígena, teologia feminina, teologia feminista, teologia a partir da ecologia, né? Então, Medellín foi para nós como que a possibilidade de fazer com que as grandes intuições do Vaticano II fossem assumidas na América Latina. O documento de Medellín, ele usa o método ver, julgar e agir. Explica para nós esse método dentro desse documento. Então, o método ver, julgar e agir é muito interessante esse processo, né? Porque muitos acusam que ele seria um método marxista, mas na verdade ele começou com a juventude operária católica, né? Desde 1923. Com um trabalho, sobretudo na Bélgica, depois se ampliou para a França, Itália, e ele foi, vamos dizer assim, assumido definitivamente na Igreja por João XXIII na encíclica Pacem in Terris, onde ele defende a perspectiva do ver, julgar e agir, indicando que esse método era fundamentalmente apropriado para a juventude. Então, o que esse método propõe? Que pense a teologia a partir do lugar histórico. Então, o lugar histórico é um dado teológico e, portanto, você tem que fazer uma análise crítica daquele momento para, a partir da palavra de Deus, julgá-lo e, juntando, vamos dizer, a análise da realidade com os critérios advindos da Bíblia, da tradição da Igreja, apontar caminhos para o agir, né?
Então, este método ele está sendo sustentado, claro que com idas e vindas. Em Puebla ele foi, vamos dizer, questionado. Em Santo Domingo, em 1992, ele foi criticado e tentado ser desmontado, mas ele reapareceu no documento de Aparecida. Também não sem conflitos, mas no momento de decisão, a maior parte das conferências episcopais optaram para assumi-lo como método. E isso é interessante que ele está presente hoje, né? No primeiro grande documento do Papa Francisco, que é a Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho, e mais claramente presente na Laudato Si, que é sobre o cuidado da terra comum. Então aí está bem definido, talvez aí mudando a expressão julgar por discernir, né? Que é, vamos dizer, uma categoria específica dos jesuítas. Né? O que você acha dessa explicação de que o Concílio Vaticano, através da Gaudium Spes, vai dizer que a Igreja é o povo de Deus que caminha na história, é isso? Aí os bispos da América Latina se reúnem, bom, como que está o povo de Deus na América Latina? Então é o ver. Você não acha que aquela primeira parte do documento de Medellín é uma verdadeira aula de sociologia e economia? Fantástico, né? Que é o ver. É o né? ver. O julgar já é uma questão mais à luz do Evangelho. Isso, E perfeito. o agir, as consequências disso. Agora, e esse é um dado muito claro, quer dizer, este ver de Medellín estava articulado com o movimento, vamos dizer, de lutas de toda a América Latina. Isso né? foi a semente da teologia da libertação? Ah, sim, foi a partir dali. Né? Não há dúvida nenhuma que aí deu, vamos dizer, todas as condições possíveis para... o primeiro documento, o primeiro livro, a gente diria, seria o Gustavo Gutiérrez, em 71. Teria ali, tem um debate ali, se Rubem Alves, com a Teologia da Esperança, teria ou não a prioridade, né? Mas para dizer, logo em seguida, o Leonardo Boff, em 73... Então, nesse... E mesmo, por exemplo, eu defendi minha tese em 75, onde nós todos estávamos trabalhando fundamentalmente na mesma direção. Né? Então, são momentos históricos que não dá para dizer o ovo e a galinha, né? Quer dizer, a reflexão ela surge a partir dos dados da realidade em confronto com a palavra de Deus. E aí, claro, nós, do ponto de vista, vamos dizer, da fé, achamos que é a ação do Espírito, suscitando um movimento no interior da história. E o Gutierrez foi reavaliado, agora revalorizado pelo Papa, né? Ele está vivo ainda, sim. Que é o início de todo esse movimento. O Gustavo Gutiérrez agora está para ser recebido pelo Papa, inclusive dentro de um grande simpósio de teologia, né? Então, eu quero mostrar que este processo não foi linear, né? Ele houve altos e baixos, né? Inclusive, a partir de 1985, no Sínodo dos Bispos, né? Houve uma tentativa, e ali nós já estávamos com a presença de João Paulo II, né? Houve uma tentativa de barrar a opção pelos pobres, a teologia da libertação, a expressão povo de Deus, né? Então, dentro dessa corrente, houve muitas repressões, né? Muita gente foi colocada em silêncio obsequioso, né? Mas se percebe, vamos dizer, que no interior da história, este pensamento libertário, ele foi encontrando e agindo nas brechas, né? Mesmo tendo, vamos dizer, uma contracorrente do ponto de vista eclesial e também social, como nós estamos vivendo nesse momento. Né? Então, eu queria introduzir
mesmo você não tendo tido uma influência do marxismo, e a igreja com certeza não tem, esses documentos mais progressistas, e mesmo você enquanto cidadão, enquanto padre, como é que você vê as classes sociais e os conflitos entre classes, mesmo deixando de lado a teoria marxista, né? Aparecem essas questões de conflito Só complementando. ou luta de classes? Só complementando, se é após ordenado padre, após doutorado, você vem para Campinas e vai trabalhar já na periferia. Sim, direto. E aí é que você conta essa questão colocada pelo Eugênio. Perfeito. Então vamos Você dizer. só tinha teoria, você não tinha Aí você é ordenado padre, o doutor, você vem trabalhar em Campinas na periferia. Quer dizer, também não é nessa linha, porque mesmo como teólogo em São Paulo, nós já íamos para os trabalhos na periferia, Sim. enfrentando situações de opressão, né? Eu trabalhei, por exemplo, com jovens adolescentes de periferia. Então lá a gente já notava, né, a dinâmica da divisão da sociedade em classes, né? Talvez não tivesse naquele momento uma clareza que só fui conseguir a partir, então, do trabalho na periferia de Campinas, que eu iniciei em 75, e exatamente no momento em que na igreja de Campinas se assumiu a pastoral operária. E a pastoral operária trabalha exatamente no confronto entre capital e trabalho, né? E logo em seguida, vamos dizer, em 81, nós tivemos a Labor Exercens, do Papa João Paulo II, que possivelmente seja um dos documentos que mais nos aproxima da teoria marxista da história, né? Onde ele aponta a divisão da sociedade em classes e aponta também a dinâmica de que você tem que escolher um lado, né? Da dinâmica. E um pouco mais adiante, não, né? Naquele mesmo, né? Em 79 o documento de Puebla tem dados assim que são, vamos dizer, de plena influência já do marxismo, né? Então, por exemplo, lá o número 28 diz assim: na América Latina vivemos em contradição com o ser cristão, porque o abismo entre ricos e pobres é tão escandaloso que é um atentado à honra de Deus. Então, isso eu já tinha aprendido na minha teologia, sobretudo na análise bíblica, com o Frei Gorgulho, que era o assessor, vamos dizer, teológico de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Ele nos dizia que o maior pecado contra Deus é a sociedade dividida em classes, né? Então, Puebla já apontava isso, né? Que os ricos ficam mais ricos, cada vez mais ricos, às custas de pobres cada vez mais pobres. Então, ali dentro, embora não apareça, vamos dizer, a caracterização imediata feita por Marx, mas, na verdade, já é, vamos dizer, uma assimilação desta tentativa de explicar a história a partir deste conflito. É interessante que na Labor Exercens não vai falar de luta de classes, mas vai falar conflito. Né? Então, ameniza um pouco, mas no fundo o processo é o mesmo. Se João Paulo II escreve Labor Exercens, depois ele vai tomar uma decisão de condenação da teologia da libertação? Eu acho que esse foi a grande virada dele também, né? No processo, ainda teríamos, do ponto de vista da doutrina social da Igreja, centésimos anos, de 91, que já reflete sobre a perspectiva da queda do Muro de Berlim, e tem lá uma reflexão ainda muito significativa, né? Porque ele diz que
mesmo a queda do muro de Berlim não significa que o capitalismo tenha ganho, vencido a perspectiva da análise da história, né? Mas logo depois, então, ele começa uma crítica à teologia da libertação, embora de novo com idas e vindas, né? Então, por exemplo, na carta que ele escreve aos bispos do Brasil, ele vai dizer, isso, veja bem, de 86 até 90, e essa carta é de 91, a Assembleia dos Bispos, né? Onde ele diz assim: a teologia da libertação não é só útil e oportuna, mas necessária, e deve ser integrada dentro do contexto da teologia de toda a igreja, né? Mas, infelizmente, ele começou a ter uma atitude muito de repressão aos pensadores da teologia, né? Então aí foi em 86 que o Leonardo Boff foi colocado sobre o silêncio obsequioso, logo em seguida a Ivone Gebara do ponto de vista da teologia feminista. Então foi um pontificado com muitos altos e baixos, né? E para nós da América... Sobre a influência do cardeal, né? Do Ratzinger. Exatamente. Então, este, no meu modo de ver, foi o grande desserviço de João Paulo II. Atacar a teologia da libertação e, sobretudo, a crítica que ele fazia às comunidades eclesiais de base. É o que nós estamos observando hoje. Eu posso dizer isso aqui por Campinas, né? De 75 até, vamos dizer, 89, 90, o último bairro tinha sempre uma presença da igreja na perspectiva das comunidades eclesiais de base. A partir de todas essas críticas, agora não é para fazer crítica aos evangélicos, porque eles estão com razão agora, né? Eles que foram para a periferia, e nós ficamos retraídos nas igrejas centrais. Então, eu pessoalmente digo isso, né? Que quem está correto hoje são os irmãos evangélicos. Eu trabalho lá no Campituba, né? No Jardim Fernanda, os últimos bairros, os mais oprimidos. Em qualquer rua que você for, lá tem uma igreja evangélica, né? E tem gente que se reúne, tem entreajuda, tem... Claro, depois, por isso que eu digo, não é o problema de fazer a crítica. Depois tem a dimensão política, né? Assim como nós, por exemplo, a partir das comunidades eclesiais de base, nós nos abrimos aos movimentos populares, luta do povo, luta por água, luz, esgoto, saúde, posto médico, né? Depois adentramos para a compreensão do movimento sindical, e aí sim, vamos dizer, com maior clareza a opção pelos pobres na linha, vamos dizer, de um conflito entre capital e trabalho, né? E com a fundação do PT? Então, exato. Então, isso que eu queria dizer. Quer dizer, esse movimento nos ajudou a compreender a importância do movimento político, dos partidos políticos, né? E eu digo que lá na passagem, vamos dizer, da ditadura para a criação dos novos partidos, por exemplo, grande parte dos nossos membros de comunidade fizeram a opção inicialmente pela ala esquerda do MDB, né? E logo em seguida, quando surgiu o PT, a grande maioria, vamos dizer, se ligou ao PT, né? E alguns cientistas afirmam que o PT não seria compreensível se não tivesse a contribuição das comunidades eclesiais de base. Então, aí eu penso que, no meu
no meu currículo, vou dizer, na minha vida, este processo foi fundamental para compreender que a opção pelos pobres implica também uma opção por partidos que estejam na defesa dos direitos do povo oprimido, né? Aí, nesse ponto, é claro, ainda mesmo na filosofia, mesmo na teologia, teria importância fundamental para a teologia da libertação também toda a pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Quer dizer, o Paulo Freire está, vamos dizer assim, nos alicerces da teologia da libertação. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, tem um movimento que chamava Movimento contra o Custo de Vida, depois chamava Movimento da Caristia. Era uma forma, 76, 77, era uma certa aliança dos comunistas do PCdoB com o setor mais avançado da igreja, né? Isso você acompanhou, e isso culminou em 78 com a eleição do primeiro deputado operário chamado Aurélio Pérez. Colega de classe, colega de seminário. Nós dormíamos lado a lado lá, né, no grande dormitório dos filósofos, né? Nós éramos 120 filósofos, né? O Aurélio Pérez era meu companheiro ali de classe e a gente chamava as cameratas, né? Não tinha quarto, era um armário, a cama, armário, cama, né? Então, foi um grande companheiro nosso. Então, o PCdoB não lançou, porque era tudo MDB na época, exato. Não lançou nenhum estadual em São Paulo para dobrar com vários. Então, Irma Passoni foi uma preferencial da dobrada. Nós ajudamos aqui em Campinas, depois tinha Fernando Moraes, tinha vários. Mas eu queria levantar uma questão para você. Em que momento, já padre ou antes de ser padre, em que momento o Ferraro tem uma consciência assim de, não vamos usar o termo esquerda, mas a minha opção é nesta linha. Que momento foi esse na sua vida? Eu penso que no momento em que nós assumimos aqui, nós chamávamos a pastoral da periferia. Então começou em 75. Logo em seguida, este movimento deu abertura, sobretudo com o irmão de Santa Cruz, o Terence Rio, junto com o coordenador da pastoral, que na época era o padre Benedito Pessotto, Monsenhor Pessotto, que idealizaram, porque São Paulo já tinha pastoral operária, idealizaram a pastoral operária de Campinas. Então ali nós tínhamos um trabalho a partir de 68 em Campinas, que era as comunidades eclesiais junto das vilas planejadas, que era o primeiro cinturão, vamos dizer, periférico de Campinas. Mas logo em seguida, aí a partir sobretudo de 75, 79, a grande migração de nordestinos e paranaenses, que na verdade eram mineiros que tinham ido para o Paraná e voltavam para a nossa região, com uma industrialização, Então, foi neste bojo aqui que eu tomei plena consciência, vamos dizer, tem que fazer uma opção, E isso as comunidades eclesiais de base nos ajudaram muito. Então, a partir de 75, se iniciou o primeiro encontro intereclesial das SEBs, lá em Vitória, ainda muito pequena a experiência. 76, o segundo. 78, foi o terceiro encontro, com uma ajuda, vamos dizer, muito forte já, da reflexão bíblica. E em 81, nós assumimos o quarto intereclesial das SEBs aqui em Campinas, em Itaici. E ali, vamos dizer assim, ficou patente que uma igreja teria que ter esta opção fundamental. Então foi nesse processo aí que eu fui tomando consciência de que a gente tem que ter um lado.
né? E como assessor da pastoral operária, isso hoje eu tomo consciência que, de fato, não tem alternativa dentro de uma sociedade dividida em classes. E se a gente se espelha na vida de Jesus, né, nós poderíamos dizer, claro, que é um dado anacrônico, mas que com Jesus você não tem ninguém que seja da direita. E mesmo que tenha sido da direita, teria que se converter para esse caminho, né? Vou fazer uma pergunta, não sei se você tem condições de responder. Quando você iniciou o seu trabalho como padre, né, em Campinas, e até hoje, a igreja é dividida em dioceses, arquidioceses, que tem o arcebispo, o bispo que dá todas as coordenadas da pastoral. Você se iniciou com que bispo aqui em Campinas? E faça uma análise desses anos todos que você está... Dos vários bispos que desde passaram. 68, você se ordenou em 68. Não, em 71. 71. De 71 já era... Quem era o arcebispo? Era Dom Antônio Maria Alves de Siqueira. E qual foi o papel de cada um nesse processo do seu trabalho na pastoral periférica? Então vamos retomar assim. Quando eu entrei para o seminário, todo o processo de formação, até pouquinho antes da ordenação, quem era o bispo era Dom Paulo de Tarso Campos. Vamos dizer assim, um homem muito inteligente, organizador, né? Então, por exemplo, a gente tem o seminário, ele fez a construção do seminário, fez a construção do Centro de Pastoral Pio XII, que aglutinava, vamos dizer, praticamente todos os serviços da igreja. Então, tem uma visão. Tanto é que o Centro de Pastoral Pio XII é significativo até hoje, passou por toda a dinâmica da Assembleia do Povo, era praticamente o centro, né? Então, era um homem que tinha visão de futuro. Embora, do ponto de vista doutrinal, extremamente cônscio, vamos dizer, dos deveres de bispo, mas com elementos muito interessantes. Eu gostaria de colocar aqui um elemento anedótico, né? Que é muito importante, né? Nós estávamos em São Paulo num processo ainda na filosofia, teologia, né? E nós, como estudantes, começamos a participar dos Jogos Universitários da PUC. E nós tínhamos, vamos dizer, times interessantes de futebol de salão, basquete, vôlei, alguns corredores, né? Então, houve um momento de euforia, né, de participarmos, enfim, de dizer que somos universitários em pleno dever, em pleno direito, né? E o que aconteceu? Nós recebemos a visita de alguns estudantes que faziam parte da organização dos Jogos Universitários, né? E o nosso reitor, ele ficou furioso porque não foi avisado e nós convidamos todos para comer conosco. E aí ele disse que isso não seria, vamos dizer, correto e que nós estaríamos fora dos Jogos Universitários. Aí houve uma reação grande, né? E aí ele chamou nada mais, nada menos do que Dom Agnello Rossi, cardeal arcebispo de São Paulo. E ele chegou lá, no primeiro momento, o único lugar que cabíamos todos era o refeitório. Então, nós éramos 180 alunos, né? Então, primeira pergunta, vocês ainda vão continuar indo ao cinema?
vocês ainda vão continuar pulando o muro para fazer outras coisas, né? Então, nós, com muita raiva, escrevíamos tudo que vinha do fígado, né? Aí, terminado, eles recolheram todos esses papéis e disseram assim: agora nós vamos encaminhá-los aos seus respectivos bispos. Aí, então, chegamos porque toda vez que nós vínhamos para as férias, nós tínhamos que passar com uma visita a Dom Paulo de Tarso Campos. E aí, nesse dia, nós falamos: estamos fritos. E a única coisa que ele disse, eu li o escrito de vocês. Tem alguns erros de português, mas quanto ao resto, está bem. Então, aquilo foi um alívio, né? Então, para mostrar um pouco dentro deste contexto que nós nos formamos, né? Com uma liberdade maior, porque ali a gente já tinha, vamos dizer, o padre José Arlindo de Nadai como orientador nosso, tínhamos o padre Vivaldo Fanger que passava por ali, eram gente aberta, né, ao mundo. Então, nesse finalzinho de teologia, Dom Paulo faleceu, aí entrou Dom Antônio Alves Maria de Siqueira. Antônio Maria Alves de Siqueira, que vamos dizer, era um intelectual, era professor, dava teologia da graça e, portanto, um homem com quem você podia discutir, né? E ele deixava a teologia e a pastoral funcionar com maior liberdade. Ele não tinha, vamos dizer, grandes avanços, mas era um homem que não impedia. Então, ali, inclusive nesse período, então, para mostrar um pouco a dinâmica, nós conseguimos, através do coordenador da pastoral, propor um trabalho conjunto. Então, nós éramos 4 que tínhamos terminado a teologia, pedíamos para vivermos em comunidade e tomarmos conta de uma região. Era a região do Cura d'Ars, saída para Valinhos, né? E ali nós fizemos um trabalho muito importante de constituição de comunidades, né? Então, você tinha uma linha comum, e a gente preparava todas as homilias durante toda a semana, né? E decidíamos assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, conclusão. E cada um depois falava, né, a partir do seu carisma, né? E aí o que se constatou? As pessoas diziam assim: eu não vou mais à missa do Padre Ferraro porque ele só fala em política. Aí ele ia para outra, né, para o Padre Pedro Piacente: não vou mais porque ele só fala em política. Ou ia do Padre Malvestite, Benedito Malvestite: não vou mais porque só fala em política. Então a gente começou a ter uma linguagem comum, né, e com um determinado enfoque na defesa dos direitos da pessoa. Logo em seguida, então, se estabeleceu o grande trabalho de Campinas, que era o trabalho das vilas planejadas. E aí, então, este processo se estendeu por toda a periferia de Campinas. Ainda Dom Antônio Maria. Dom Antônio, né? Até 1976, que entra Dom Gilberto como bispo coadjutor com direito à sucessão. E aí, Dom Gilberto já foi muito mais articulado com as comunidades eclesiais de base, e no interior da igreja nós começamos os planejamentos, os planos de pastoral, à luz, por exemplo, de Medellín, né, que pedia, insistia, os bispos do Brasil, começando lá desde 66, né, com plano de emergência. Depois, então, este processo nos levou de 76 a 79 a um processo em que
as prioridades das comunidades eclesiais de base adentraram como o plano de pastoral da Igreja de Campinas, né? Então, com dados importantes, né? Opção pelos pobres, a importância das comunidades eclesiais de base, e aí imagine vocês, educação para a justiça e socialização dos bens da igreja. Então isso causou um frisson, vamos dizer, em muitos setores de igreja. E a quarta opção era apoio aos movimentos populares. Então, quer dizer, aquilo que estava nas comunidades foi aos poucos adentrando como plano de pastoral de toda a arquidiocese. E Dom Gilberto sustentou este processo, né? Até 1983. Ali, com a publicação do novo Código de Direito Canônico, né? Porque as comunidades eclesiais de base formavam, junto com aquilo que a gente chamava os bairros loteados, né? Que vamos dizer que eram praticamente todos irregulares, né? Como ainda grande parte deles continuam, mas tínhamos um trabalho conjunto, aonde aí vem o papel, vamos dizer, desde Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, passando por Dom Gilberto, com apoio do padre Celso Queiroz, né, hoje bispo emérito, né? Em cada vila planejada havia uma congregação religiosa com religiosas, onde elas tinham casa, um salário, né, para a sua sustentação, e formávamos o Conselho Intervilas. Então, com a publicação do novo Código de Direito Canônico, se exigiu de novo a paroquialização. Então, aí foi um certo desmonte deste processo que implicava a cidade toda, né? Então, por exemplo, naquela época a gente não tinha muito telefone, não tinha internet, mas nós tínhamos os mosquitinhos, né? Aprendemos com o movimento sindical. Então, por exemplo, nós íamos com alguns mosquitinhos nos diferentes bairros de Campinas, e durante a Assembleia do Povo, a partir de 80, a gente conseguia colocar 5.000 pessoas em frente à prefeitura, né? Então, isso mostra exatamente o papel que os bispos tiveram no interior da nossa igreja. Quer dizer, com um processo mais de apoio. Então, Dom Gilberto, nesse ponto, mesmo que a gente tivesse discutido, mas era um homem que discutia, né? Depois tomava uma decisão, mas discutia. E é alguém que, aí eu dou testemunho, nunca voltou atrás na perspectiva da pastoral operária. Sempre. Ele sempre apoiou. Nunca ele negou apoio à pastoral operária. Então, acho que esse é um dado que eu registro como fundamental, né? Ele nunca deixou de apoiar a luta das comunidades. Teve problemas internos, né? Então, Código de Direito Canônico, com a volta, vamos dizer, da centralidade do padre, até o ponto, vamos dizer, do clericalismo centralista, prejudicou muito esse avanço que poderia dar um outro modelo eclesial, né? Nós não conseguimos. Mas Dom Gilberto, ele manteve essa caminhada de sustentação das prioridades, dos planos de pastoral. Aí vem, logo em seguida, Dom Bruno Gamberini. Dom Bruno era um homem assim muito afável, né? Ia para o meio popular, mas não tinha mais a clareza, vamos dizer, desta opção de uma igreja que estivesse ao lado dos pobres, né? Ele era muito, a gente poderia chamar um populista, né? Mas perdemos este vínculo
com uma organização bastante de base, né? Dom Bruno passou rapidamente, né? O mandato dele foi de 6 anos, né? Então teve um problema de saúde e faleceu. E em seguida nós recebemos Dom Ayrton José dos Santos, né? Que infelizmente ele deixou a dinâmica, vamos dizer, do planejamento da pastoral, então dispensou os planos de pastoral, e com isso a nossa pastoral perdeu garra, né? E chegamos agora ao novo bispo, que estamos com uma esperança significativa, né? Dom João Inácio Miller, franciscano, é a primeira vez que um religioso assume a Diocese de Campinas, então estamos na expectativa. Hoje tivemos um primeiro sinal de que ele possa estar do lado dos pobres, né? Com o assassinato, eu digo assassinato do Luiz Ferreira, né? Que na verdade tudo indica que foi um acidente, não é um assassinato. Então ele mandou uma mensagem na oração de funerais que nós fizemos agora de manhã, mandando uma mensagem e dizendo: eu não posso estar aí nesse momento, mas vai a minha solidariedade e eu prometo em breve visitar o acampamento. Então eu acho que é um sinal de alguém que vai recolocar esta igreja, que é conflitiva, né? Nós sabemos, a igreja de Campinas, ela foi difícil na sua conversão, né? E hoje temos muitas lutas internas, né? Eu queria levantar, o ano de 79 foi um ano assim que teve muitas coisas importantes no mundo em Campinas. Em fevereiro teve a Revolução do Irã, em julho teve a Revolução na Nicarágua, a greve do ABC, né? Fizemos uma greve aqui na PUC de 13 dias, né? E isso influenciou, de 79 para 80, houve mudança na estrutura aqui da arquidiocese, etc. Em janeiro, nós tivemos, de 80, eu era representante no Conselho Universitário do DCE, ainda era aquela gestão antiga, do Barreto Fonseca, indicado pelo Antônio Maria Alves Siqueira, né? Aquele processo todo culminou com uma orientação lá do Vaticano, nós procuramos a CNBB, Dom Luciano, teve efeito, e aí foi afastado aquela reitoria mais, vamos chamar assim, fascista, vamos dizer, mais reacionária, né? E Dom Gilberto entra no cenário, nomeando um pró-tempore progressista, né? Heitor Regina. Você vivenciou esse período aqui, podia falar para nós assim, como é que você via isso? Eu já estava nesse processo, eu já havia começado o meu trabalho na PUC, mas muito recente, né? Eu entrei na PUC como professor em 79. E ali, claro, a gente começou a perceber vamos dizer, os conflitos e minimamente já tínhamos, vamos dizer, como eu estava na teologia, assumimos posições de defesa da postura de Dom Gilberto naquele momento, né? Vamos dizer assim, sem ainda tomar plena consciência, porque vamos dizer, o processo interno da PUC, a gente já tinha experimentado aquilo que foi 69, com a demissão, né, de vários professores, inclusive padres, né? Então sabíamos que era um terreno que você teria que entrar com muito cuidado, né? Mas eu me lembro que nós tínhamos um grupo de professores que tinha uma perspectiva articulada com a teologia da libertação e que já tinha, vamos dizer, um currículo que apontava nessa perspectiva. Então tudo isso ajudou a gente a assumir
com Dom Gilberto uma luta interna, né? Inclusive, naquele segundo momento em que houve também um rompimento da lista tríplice, né? Eu me lembro que, junto com o Padre Nadai, nós fomos conversar com Dom Gilberto, explicitamos que ele teria apoio de um número expressivo de diretores e vice-diretores. Ele nos ouviu, mas depois de 2 anos que ele tinha tomado a decisão, que ele nomeou, né? Ele dizia: eu ouvi vocês, mas eu não tinha tempo, e eu tinha que tomar uma decisão, né? Que até hoje continua, infelizmente, sendo o trajeto da PUC, né? A mudança do estatuto, né? Que perdemos a democratização interna e, sobretudo, a apresentação da lista tríplice, né? Com votação de alunos, professores, funcionários, né? Então aí houve um baque, né? O seu relacionamento desse trabalho seu, que é um trabalho muito de contestação de toda uma estrutura da igreja, né? A própria teologia da libertação, como foi seu relacionamento com esses seus superiores? Porque você passou pelo Dom Gilberto, né? Dom Gilberto entrou em Campinas que ano? 76. Então, mas como auxiliar, Depois, mas com direito à sucessão. Então, no início do seu trabalho sacerdotal, Dom Antônio Maria Alves. Dom Maria, depois Dom Gilberto, depois Dom Bruno, E depois. Como foi esse seu trabalho, essa sua relação com esses seus superiores? Então vamos dizer assim, com Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, que me ordenou, né? Tínhamos um relacionamento, vamos dizer, de pessoas adultas, mesmo sendo jovem, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar como a gente chamava de assessores da cúria, né? E eu me lembro de uma das decisões relacionadas com a Assembleia de Igreja, que nós tínhamos discutido na semana anterior uma enormidade de horas, né? E eu perdi, juntamente com alguns companheiros, né, perdemos a votação para fazer determinadas perguntas dentro da Assembleia. Aí na semana seguinte ele estava presente na reunião e dizia: não, essas perguntas aqui, elas são diretivas demais, estão orientando. E eu disse não, de jeito nenhum. Eu perdi a votação anterior e esta foi fruto de uma reflexão, né? Então a gente tinha um relacionamento muito significativo. Uma vez ele chegou para mim e disse assim: você fica muito crítico, mas com o decorrer do tempo você vai ficar mais calmo, né? Mas para dizer, tínhamos uma perspectiva de confrontação. Da mesma maneira com Dom Gilberto. Aí o jogo era franco, né? Eu relato aqui algo que foi muito significativo quando eu fui indicado na lista tríplice para ser vigário episcopal da região Campos Elíseos, que era ser representante do bispo nessa região. E aí ele me chamou e disse assim: você sabe o que significa para o bispo nomear você sabendo que você está inscrito no PT? Eu disse: sei perfeitamente. Se tiver problema, eu tenho 2 alternativas. Ou eu deixo a igreja, ou eu deixo o PT. Né? E você sabe que você vai ser o meu representante frente ao povo? Falei: sei perfeitamente. Mas sei também que serei o representante do povo diante do Senhor. Tá bem, está nomeado. Né? Então, Dom Gilberto. Dom Gilberto.
Com Dom Bruno, como eu disse, ele era muito mais solto, né? Dom Gilberto não, nós tínhamos papos, inclusive com grupos articulados, como eu disse, né? Com o trabalho das vilas planejadas e bairros loteados, a gente tinha um trabalho que tinha uma consistência muito forte. Então, debatíamos, ele debatia, tomava uma decisão, mas sempre com debate, né? Teológico, político, sociológico, ele escutava, né? Então, alguém que tenha um peso teológico bastante forte. Dom Bruno, com toda a sua santidade, era muito mais simples, né? E, portanto, não houve grandes embates. Então, a gente deixava. Com Dom Ayrton, foi um relacionamento mais complicado. Por quê? Porque ele foi aluno nosso em São Paulo, eu fui professor dele. E ele, enquanto era padre em Santo André, era um homem que se metia no meio popular, andava de chinelo havaiana, com as barbas como você. E ao chegar aqui, ele já tinha uma outra postura, né? Muito articulado com o direito canônico, muito centrado na pessoa dos padres e sem muito, vamos dizer, sem muito diálogo, né? Então a gente foi levando até onde pôde, né? E de fato houve um certo alívio no momento em que ele foi transferido, né? Se vocês me perguntarem qual o motivo, um motivo eu não tenho, mas se vocês perguntarem quais os motivos, eu poderia dar vários deles, né? Na medida em que ele não conseguiu equilibrar esta região que é, vamos dizer, muito importante do ponto de vista econômico, né? O terceiro BIP do Brasil, eu acredito que se nós juntarmos aí as 9 cidades da Igreja de Campinas, nós devemos ter na base de uns 100 a 120 a 130 mil estudantes. E nós não tínhamos muito o que oferecer, né? Agora, saindo da Arquidiocese de Campinas em termos de Brasil, você já citou aí Dom Helder, que teve uma importância grande aí, né? Citou o Boff, né? Quais nomes que você destacaria hoje dentro dessa linha de igreja que você defende, que você vive, que você abraça? Quais são os hoje, né? Agora, talvez voltando um pouquinho, né? Quer dizer, Dom Paulo Evaristo Arnes era referência fundamental. Eu trabalhei com ele 20 anos, né? Inclusive, quando nós, um grupo de professores, estávamos como que prontos para sermos podados pelo Vaticano, ele nos defendeu, né? Inclusive, eu disse uma vez para ele assim: se eu for empecilho para a sua igreja, o senhor me avisa, amanhã eu vou embora. Ele falou: ou eu ganho com você, ou eu perco com você, porque eu sou cardeal da igreja, né? E assim ele fez com todos os outros professores, né? Poderia citar aqui o Padre Oscar Beoso, o Benido Santos na época, o Márcio Fabre, o próprio Frei Gorgulho, né? O Toninho Silva, que era o nosso reitor, negro, teólogo negro, né? Então, Dom Paulo foi um baluarte, vamos dizer assim, né? Agora, e os outros, então, Dom Pedro Casaldáliga, que nós tínhamos muito contato aqui, já nesse período também o Leonardo Boff, que despontava como um grande Padre José Comblan, né, que foi, inclusive ele começou trabalhando em Campinas, né? Ele foi professor de Química no seminário.
e depois começou a ser assistente da JOC, e logo em seguida Dom Paulo de Tarso Campos o dispensou, né? E ele aí foi trabalhar fora. A presença de Dom Helder, que foi assim fora de série para todos nós, né? O entusiasmo de Dom Helder. Então, agora, para a minha dinâmica pessoal, eu reputo como o melhor professor que eu tive o Frei Gorgulho, né? Bíblia, mas ao mesmo tempo um biblista que articulava com a realidade da vida, né? Inclusive ele tinha contato com o Frei Carlos Josafá? Bom, o Frei Carlos Josafá foi o meu orientador de tese, né? Então, outro homem também que me marcou muito vamos dizer, quem fez tese sabe, né, a importância do diretor, e ele um homem que falava, vamos dizer, não só para nós estudantes, mas falava para toda a América Latina, né? E agora está bem velhinho, está numa casa de repouso em Goiânia, né? Então esses me marcaram assim muito profundamente, né? Eu queria introduzir uma questão importante que é a marca do Padre Ferraro, que é a pastoral operária. Queria que você falasse primeiro o significado geral, né, que é uma orientação nacional da igreja, não sei se é mundial também, e depois chegar no seu trabalho. O que significa isso? Apoiar a greve, apoiar os sindicatos, apoiar a luta, enfrentar os patrões? Conta aí para nós. Eu penso que toda essa preparação, né, vivência com Dom Paulo Evaristo, com Dom Pedro Casaldáliga, Dom Helder, o Padre José Comblan, então, e eu me aproximei muito dos movimentos populares, porque eu trabalhava na periferia. Então, primeiro a periferia lá na direção de Valinhos, depois eu fui trabalhar 12 anos no Campo Grande, e lá não havia absolutamente nada, né? Então, eram mortes na estrada, não tinha posto de saúde, escola precária, saneamento básico praticamente zero. Então, essa articulação com os movimentos populares me fez descobrir o valor e a importância das lutas sindicais, exatamente porque um salário significativo modificava a vida do trabalhador, né? Abertura logo em seguida para a participação dos partidos, já em 78, né? Então, portanto, 3 anos depois, a gente já estava inscrito em um partido político, né? Então, neste movimento, então, eu fui percebendo a importância, vamos dizer, de você ligar fé e vida, então, aí fé e política, né? Quer dizer, nesse ponto, o documento de Puebla nos ajudou muito, porque diz a dimensão política da fé. Ou seja, você tem que se articular com aquilo que defende a vida. Então, é luta das mulheres, luta dos negros, né? E isto me deu, assim, uma certa tranquilidade. Aí apoio também, né? Apoio por parte, vamos dizer, da coordenação de pastoral, de Dom Gilberto. Então, este apoio me deu tranquilidade para assumir a luta, né? E aí abertura também para as igrejas evangélicas. Então, praticamente toda e qualquer ocupação, tanto de sem teto quanto de sem terra, a gente buscava fazer atos ecumênicos, né? E depois logo interreligiosos, para defender o direito das pessoas. E aí articulação com as lutas sindicais, né? Então eu me lembro que nós celebramos missa, por exemplo, na greve dos petroleiros, né? Em 1978, no Centro de Convivência. Terminada a missa, eu passei a palavra para o Jacobitar, que era o presidente. E isso tudo dentro da igreja,
claro que todas as tensões, né? Então, por exemplo, quando nós nos reunimos com os padres no Conselho de Presbíteros, né, que faz parte da dinâmica, havia, vamos dizer, lutas homéricas, né? Mas tinha um dado importante nessa época, que embora houvesse uma disputa interna, nós todos tínhamos presente a importância da Igreja de Campinas. Né? Então, lutas homéricas com o padre Chiquinho, o padre Lauro, né? Lauro Sigriste, mas a gente percebeu que eram homens honestos, com pensamentos diferentes, né? Mas que lutavam, davam a vida pela dinâmica da vida. Então, isso me fez mais confiante. Eu me lembro do padre, do Monsieur Thiers, né? Homem já de 90 anos, né? 90 anos. Então ele me perguntou uma vez: ô Padre Ferraro, como que você liga a fé, né, com as lutas populares, né? Queria compreender. Então eu dizia para ele: ó, é fruto dessa dinâmica eclesial, né, da dinâmica popular, e então eu rezo lutando, né? Então essa, eu acho que vamos dizer, a mística que de fato me tomou por dentro, e vamos levando, né? Aí juntando então a articulação com os movimentos populares, todos eles, né? Negros, mulheres, movimento pela saúde, movimento pela educação, ônibus, né? Depois a dinâmica com algo maior, porque aí o conflito é muito maior, né? Aí assumimos também a luta pela terra, embora nós nunca conseguimos montar em Campinas a CPT, né? Comissão Pastoral da Terra, porque não tem, mas assim mesmo estávamos ligados. Tanto é verdade que agora domingo, se Deus permitir, nós vamos para a Romaria da Terra e das Águas, lá em Birigui, no interior do estado, né? Então, este conjunto me fez assumir uma postura de estar ligado, e aí, vamos dizer assim, eu não me vejo mais só dentro de uma sacristia, dentro de uma paróquia, né? Eu acho que ser padre é ser padre junto com o povo. Aprendi muito, né? Aprendi muito. Só para completar o que eu acho interessante, o nome da pastoral operária. Não é a pastoral do trabalho, não é a pastoral do trabalhador. Para nós, marxistas, a classe operária liga o proletariado industrial, não é? Que é uma classe que Marx dizia que conduzirá o processo de transformação. Então eu acho que, você não falou assim como era o dia a dia da pastoral, mas para mim é muito emblemático. Ela não é uma pastoral, entendeu, Arnaldo? Não é comerciário, é uma coisa, o setor de serviço é outra. Não, ela é operária. E operária é químico, metalúrgico, setor industrial. Como é que você vê isso? Então, é claro que ali dentro nós tivemos muitos embates, né? Mas havia sempre uma reflexão. Aqui eu relembro do Atílio Boron, um sociólogo... Meu amigo, argentino. Então ele sempre apontava que, apesar de todas as categorias, né, o operariado seria como que o centro fundamental de proposta de uma alternativa, né? Agora, isso hoje, nós estamos numa dificuldade muito grande, porque a diminuição, né, do setor fabril, operário, cresceu muito. Então, hoje a gente está, não só hoje, mas tentando articular aquilo que nós chamamos quem vive do trabalho, né? Então, a pastoral operária, embora ela
tente manter este núcleo duro, vamos dizer, mas aponta que temos que fazer uma união de todos aqueles que vivem do trabalho. Então, quem vive do trabalho precisaria ter um lado, e esta, então, é a nossa tentativa. Embora hoje estamos com muita dificuldade de aglutinar novos membros, sobretudo a juventude, né? E um certo cansaço, né? De pessoas que hoje já estão quase todas aposentadas, né? Então, assim como os sindicatos também têm passado por uma crise muito grande. E aí a gente sente que as comunidades eclesiais de base, elas têm força na medida em que a sociedade também tem força, né? A gente não vive separado, né? Uma igreja popular necessita de movimentos populares, né? E talvez o movimento popular, como por exemplo na Assembleia do Povo, necessitou naquele momento de um apoio da igreja. E isso eu aprendi também lá nos anos de 76, 77, as primeiras movimentações dos favelados, né? Então eu trabalhava em favelas, por exemplo, a favela da Vila Formosa, que era um perigo, né? Depois do Morro dos Macacos era o lugar mais temível, né? As favelas do São Marcos. Então, naquele momento, aparecia um pequeno bilhete da assistente social da prefeitura. Preparem vocês que estão aí nessa rua, que amanhã o trator vai passar. E aí o que se fazia? Nós juntávamos as irmãs que trabalhavam lá, chamávamos o Terêncio, que era da Pastoral Operária, tá vendo? Para se meter na frente, né, do trator. E, claro, conseguíamos barrar. Então, significava o quê? Que se não houvesse naquele momento a presença de uma autoridade, o povo se sentia, vamos dizer, desfigurado e sem força. Com a presença de alguém da igreja, ele enfrentava o trator. Isso é muito significativo. Da mesma maneira, eu trabalhei durante 7 anos no lixão lá da Pirelli, né, lá de São Judas. Lá também o processo foi o mesmo. Quer dizer, foi, como eu diria assim, no início eu dizia assim, bom, eu vou celebrar para esse povo. Mas aí o povo poderia pensar assim, bom, a nossa vida deve ser assim, porque até o padre vem celebrar. Se eu não fosse celebrar, a situação seria assim, nós somos desgraçados que nem o padre vem aqui. Então, eu durante vários anos eu tinha gastrite, porque o que eu vou falar para esse povo? E ali, como eu já contei na primeira parte lá, né, nós tivemos um momento do primeiro plano cruzado. E aí, com, vamos dizer, a possibilidade de novos empregos, o pessoal assumiu deixar de lado a situação da vida como dependente do lixo, né? Alguns comiam do lixo, outros viviam a partir da reciclagem. Então, a presença do padre ali foi muito significativa para dar um salto de qualidade, né? E qual foi o salto de qualidade? Ganhar a associação de moradores. E a partir dali, houve todo um processo de buscar água, Hoje, por exemplo, lá, a grande maioria está em casas de alvenaria, com, vamos dizer, uma vida minimamente digna, né? Então, eu acho que este processo, ele é muito importante, né? Uma igreja popular articulada com os movimentos populares. E os movimentos populares podem reforçar uma igreja popular. Você falou aí, num certo momento,
uma questão de cansaço, né? E você está nesse trabalho já há uns 30 anos. 42. 40 anos. E você foi, durante esse período também, até o ano passado, professor do curso de teologia. A pergunta é a respeito da formação dos novos padres. Quer dizer, você tem herdeiros, vamos dizer, você tem padres hoje jovens que de fato têm essa mística. Vão continuar esse trabalho? Vão continuar esse trabalho. E como você vê a formação dos padres hoje? E acrescento isso, uma coisa que você já colocou na primeira parte do seu depoimento, a questão da situação do padre hoje, né? Nós vimos aí agora essa questão de Limeira, né? A própria revista Veja trouxe uma reportagem agora sobre essa questão dos padres de Limeira. Sabemos de outros casos, no Brasil todo, no Chile, nos Estados Unidos, foi até levado para o cinema, né? E agora com o sino da Amazônia, parece que há da parte do Papa, devido à falta de padres na região, da possibilidade de padres casados. Então são duas coisas que eu pergunto. Primeiro, como você vê a continuidade do seu trabalho, porque afinal de contas você está com 7,3. 7,3, né? E há padres jovens hoje que têm essa ligação com você, ou você vê hoje os padres jovens mais dentro de um tipo assim, padre Marcelo Rossi, um tipo de uma igreja mais conservadora, mais ligada aí ao movimento carismático, e não padres que estejam de fato na luta pela transformação da sociedade, né? Obrigado. Está meio quebrado. Na realidade são várias perguntas, né? Mas A gente está com 1h30, a gente pode encaminhar e Tá. as baterias estão gigantes. Então, essa pergunta, Arnaldo, ela é importante, né? Eu penso assim, né? Eu tenho a minha mente, né? Alguns padres que passaram pela nossa formação e que são muito mais atirados, vamos dizer, do que nós próprios professores. Então, tem gente boa, né? Quando eu faço retrospecto, por exemplo, lá de São Paulo, que eu trabalhei 20 anos lá, né? E aqui 37 anos, então há muitos padres que estão engajados na luta política, na luta dos movimentos populares, né? Todo o leste lá de São Paulo tem muitos padres que passaram por nossa formação. Aqui em Campinas também, e alguns inclusive que passaram pela formação, que deixaram, não se ordenaram, outros se ordenaram e deixaram, e que continuam como, vamos dizer, pessoas com um perfil libertador. Agora, eu sinto o seguinte, que mesmo que a gente tenha, e como tivemos a possibilidade, tanto lá na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, quanto no ITESP, né, que é Papa, devido à falta de padres na região, da possibilidade de padres casados. Então são duas coisas que eu pergunto. Primeiro, como você vê a continuidade do seu trabalho, porque afinal de contas você está com 7,3, né? E há padres jovens hoje que têm essa ligação com você, ou você vê hoje os padres jovens mais dentro de um tipo assim, padre Marcelo Rossi, um tipo de uma igreja
mais conservadora, mais ligada aí ao movimento carismático, e não padres que estejam de fato na luta pela transformação da sociedade, né? Meio que Na realidade são várias perguntas, né? Mas A gente está com 1h30, uhum, a gente pode encaminhar aí. no final, né? Tá. As baterias estão arriando. Então essa pergunta, Arnaldo, ela é importante, né? Eu penso assim, né? Eu tenho a minha mente, né? Alguns padres que passaram pela nossa formação e que são muito mais atirados, vamos dizer, do que nós próprios professores. Então, tem gente boa, né? Quando eu faço retrospecto, por exemplo, lá de São Paulo, que eu trabalhei 20 anos lá, né? E aqui 37 anos, então há muitos padres que estão engajados na luta política, na luta dos movimentos populares, né? Todo o leste lá de São Paulo tem muitos padres que passaram por nossa formação. Aqui em Campinas também, e alguns inclusive que passaram pela formação, que deixaram, não se ordenaram, outros se ordenaram e deixaram, e que continuam como, vamos dizer, pessoas com um perfil libertador. Agora, eu sinto o seguinte, que mesmo que a gente tenha, e como tivemos a possibilidade, tanto lá na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, quanto no ITESP, né, que como aqui na PUC de Campinas, nós tivemos gente que recebeu essa formação, mas ao chegar nas dioceses, né, a própria diocese tem um tipo de encaminhamento pastoral muito retrógrado. Então, eu sempre penso assim, não dá só para criticar os padres que se formam, a gente tem que pensar num outro modelo eclesial. Então, essa discussão ela é muito mais difícil. E aí você citou o sínodo. Eu voltei ontem à noite de uma reunião da REPAM, que é a Rede Eclesial Pan-Amazônica, né, onde se tenta preparar os padres sinodais para este grande acontecimento. Então, há uma expectativa muito grande, né? Por quê? Porque se nota, sobretudo na região amazônica, a não presença de ministros nas comunidades. E como eu já disse lá, hoje quem está mais presente são as igrejas evangélicas, nem sempre com uma visão libertária. Então esse é o problema. Da mesma maneira que eu vejo aqui na nossa região, quer dizer, nós temos ainda padres que vão para uma paróquia, acabam se isolando e tendo muita dificuldade de se articular. Aí eu cito um exemplo, né? Nessa época que nós tínhamos movimentos populares, lutas sindicais, havia uma manifestação pública, você tinha lá vários padres e vários seminaristas, sobretudo da teologia, presentes. Hoje, por exemplo, nesse período aqui do impeachment, das lutas pela educação, você não encontra seminarista. Por quê? Porque houve um fechamento do seminário em relação aos engajamentos na luta popular, na luta sindical, na luta política, na luta do negro, na luta da mulher. Então, esse é um processo que veio, vamos dizer, de 32, 33 anos do pontificado de João Paulo II, Bento XVI. Né? Então, agora começa a surgir a possibilidade de novos bispos que estão retomando essa proposta libertária, então vai se abrindo.
Então, este horizonte do sínodo é muito, vamos dizer, alvissareiro, né? Talvez não se consiga tudo aquilo que está previsto e se propõe, exatamente porque há uma luta interna contra o Papa Francisco. E ele escreveu um documento chamado Episcopalis Communio, né? Onde ele mostra o desejo que o sínodo volte a ser deliberativo e não só consultivo. Então, esse vai ser, vamos dizer, a grande questão. E dali passar para a colegialidade dos bispos nas conferências episcopais. E o papel do bispo na igreja particular, naquele sentido que, a partir do Vaticano, a igreja é a comunhão de igrejas particulares, né? Então, se a gente conseguir reintroduzir o que a gente chama primeiro a dinâmica da colegialidade, e hoje, mais do que a colegialidade, a dinâmica da sinodalidade, que é, vamos dizer, respeitar realmente todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, independentemente se seja padre, que seja ele bispo, arcebispo, cardeal ou leigo, leiga, né? É o povo de Deus que teria a dinâmica fundamental de levar adiante o serviço eclesial. Eu faria uma última pergunta. Não, que já está no limite. Nós estamos com aquela outra câmera, está funcionando. Mas o áudio já está caindo qualidade também. Não sei o que aconteceu com essa aqui. Eu acho que ela está esquentando e está desligando. Puxa vida, ainda bem que tem uma cama reserva, né? Eu faço Mas uma última pergunta. Eu quero fazer uma última. Não, pode fazer, mas o que eu estava propondo, que como não esgotou uma série de questões, se você topasse mais uma terceira rodada, vamos dizer, né? Deixa eu explicar para você a dinâmica. Esse depoimento seu é aqui para o MIS, vai ficar, eles vão transcrever. Um dia, quando o MIS tiver uma página na internet, vai estar disponível. Então, isso é um projeto que eles conduzem, o professor Orestes, há mais de 30 anos, que é história oral, história de vida das pessoas, né? Então, isso vai entrar. Agora, fazer o documentário é uma ideia nossa do Cineclube Outubro, que é um pedaço dentro do mês, né? E aí eu queria ver com você pode até fazer essa pergunta, chegou aí no limite, mas tinha 3 blocos de coisas que não está no roteiro aqui, porque esse roteiro não foi feito para padre. Aqui pergunta, quantas namoradas você aqui pergunta, quantas namoradas você e o casamento, quantos filhos. Então nós tivemos que improvisar. Já pedi desculpa para o diretor aqui. Mas tem 3 blocos de questão, que é questões internas e polêmicas da igreja. E aí você vai ficar à vontade, eu vou te dizer previamente o que seria, se você quer dar ou não opinião. Pode não dar, né? Então esse é um bloco. A outra é a política atual, decorrente do golpe de 2016, se você topar, né? Eu sei que você vai topar, porque você nos conta sua opinião. Né? E o terceiro e último, que aí é parte de um outro documentário que nós queremos fazer, é a Frente Brasil Popular, né? Que dê sua opinião sobre isso. Ele é uma pessoa que não falta em nenhuma reunião. Eu mesmo estou faltando já um certo tempo, nosso. São esses 3 blocos. E aí, se você quiser fazer um questionamento, ou então deixar para. Está gravando de qualquer forma. Não, só uma pergunta final. Um certo momento você, num diálogo que você teve, com o Dom Gilberto, não sei se foi com o Dom Gilberto, que você falou, ou eu deixo a igreja ou deixo o PT. Você não deixou a igreja e não deixou o PT. Você já fez aí uma crítica, inclusive uma autocrítica à igreja. Eu gostaria que você fizesse essa também crítica ao PT. O que eu sinto é que nós acho que perdemos aquela perspectiva da educação de base. E como muitos já falaram, né? Se acreditou que, tendo um pouquinho mais de possibilidade de consumo, a pessoa poderia assumir uma consciência maior. E aí eu acho que nós falhamos
do ponto de vista de educadores. De retomar, vamos dizer. Por que nós conseguimos Eu vejo, por exemplo, um processo melhor? Eu vejo, por exemplo, hoje, atualmente, fazendo de comparação, 10 né? comunidades onde Hoje, nós trabalhamos, de 10 comunidades certeza, onde nós 4, trabalhamos, eu sei porque com certeza as pessoas 4 dizem, a fome eu sei voltou. porque as pessoas dizem, a Então, fome nesses voltou. 12, 13 Né? anos Então, e passados, nesses 12, nós não 13 tínhamos mais anos passados, nós não tínhamos mais preocupação com cesta de alimento. Não é que tinha uma vida Então, boa, o povo mas ela tinha não é que qualidade tinha uma de vida boa, estava mas ela avançando. tinha qualidade de E ao vida, passo que aqui estava não avançando. praticamente. E ao passo que aqui não perdemos praticamente E tudo qual que que tínhamos é a ganho. dinâmica fundamental? E Eu qual penso que é a dinâmica entra fundamental? Eu penso que aí questão da entra mentalidade transversalmente a neoliberal, questão onde a da pessoa mentalidade acha que ela neoliberal, é que onde a pessoa acha que ela é que conseguimos conquistou dizer, não, e não nós conquistamos conseguimos por causa dizer de não. um eixo Nós de conquistamos relações, por causa de um eixo de relações, né? culturais, Econômicas, que políticas, possibilitou culturais, um avanço que mínimo possibilitou da classe um avanço Eu mínimo acho da que classe aí a nossa trabalhadora. grande falha. Então eu acho que aí a nossa grande falha. Aí, eu digo, Falha, aí eu falha digo dos assim, sindicatos, falha das do comunidades, movimento falha dos popular, sindicatos, falha falha do do PT movimento popular, falha do PT também, como essa, partido. quer dizer, como Faltou essa, articular quer dizer, como a realidade, como articular melhora, a realidade por exemplo, de uma aumento melhora. do salário Então, por exemplo, mínimo assim, é fundamental. aumento do salário mínimo é Não se fundamental, percebeu isso, né? né? E não se percebeu isso, Se né? ganhou. Achando que se ganhou, simplesmente Trabalhou mais, porque Quando na verdade trabalhou isso mais, é fruto né? de uma Quando na opção verdade isso é fruto de talvez uma não opção a mais política. revolucionária, Talvez a não possível a nesse mais revolucionária, mas a possível nesse momento histórico. A gente poderia deixar. Quer falar alguma coisa, Luiz? Para o próximo encontro. Sim. Vai terminando. Uma coisa que me preocupa no próximo encontro para a gente discutir, já que você tem toda essa vivência no mundo operário, no mundo do trabalho, como que você vê os impactos das novas tecnologias no mundo do trabalho? Tá? Isso vamos ficar para Para a próxima.